Fosse por meu gosto pessoal de não querer crime, eu adotaria essa tese. Desculpa. Mas não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Mas nós temos que transpor a experiência da interceptação telefônica para isso. Quando o juiz determinava uma interceptação telefônica do sujeito A, infelizmente ele estava também determinando a quebra do sigilo telefônico de B, C, D e E que ligavam para aquele A. E tudo que não tinha relação com o processo era retirado. Aqui é a mesma coisa. A minha única preocupação, ministro André, é exatamente isso. Nós vamos ou não manter a possibilidade de pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de prova. Porque se nós retirarmos essa possibilidade, nós vamos estar retirando um instrumento importantíssimo para a polícia investigar questões nas redes, repito, principalmente pedofilia, pornografia infantil e questões não nas redes, mas questão de extorsão mediante sequestro. Então, a minha grande preocupação é essa. Pessoas indeterminadas, mas determináveis pela investigação. Vossa Excelência concorda ou não? Porque me parece que Vossa Excelência retirou isso. Eu retirei o item 2 e estou... Sempre há controle judicial. Sim. Sempre com controle judicial. Sempre com determinação judicial. A grande questão é, eu preciso, à luz do meu entendimento, da existência de razões prévias e de fundada suspeita prévia. Qualquer medida, hoje, para eu abordar qualquer pessoa na rua, eu preciso de uma fundada suspeita. Aqui entendo as preocupações de Vossa Excelência e envolve uma questão até de um certo dilema, mas é a possibilidade de se abrir para pessoas indeterminadas, sem que se tenha uma prévia suspeita dessa conduta, o que eu acho que há outras medidas invasivas mais pontuais, por exemplo, em casos de pedofilia. Você, e as polícias fazem isso, você enviar, há uma suspeita de certas situações, enviar um programa espião a partir de certas procuras que as polícias fazem, e aí a pessoa, mas aí você está focando em uma pessoa que já havia prévia suspeita, e a partir dali você consegue alcançar uma rede de pornografia infantil, de pedofilia, e de uma criminalidade mais sistêmica e organizada. O outro ponto é eu abrir, na minha opinião, de uma forma ampla, a pessoas com conceitos abertos, indeterminadas, mas determináveis. São conceitos abertos. O conceito que nós temos no Código de Processo Penal é uma fundada suspeita. Se há uma fundada suspeita, o juiz autoriza em relação a essas pessoas. E, logicamente, que a partir dessa pessoa, outras quebras podem ser feitas. Ministro André, permite, mas o grande problema é que há a fundada suspeita de que naquela região, e há provas, estão os sequestradores. A polícia precisa desse meio de prova. Ela não sabe quem é o sequestrador. Então, é totalmente diferente, com devido respeito, da comparação com a revista íntima, porque a revista íntima, a pessoa está entrando. A polícia não sabe ainda quem é o sequestrador. A polícia não sabe ainda quem é o homicida, mas chegou numa determinada investigação que a polícia sabe que, cruzando esses dados, vai chegar. Não é possível nós retirarmos isso da polícia. Vamos lá, vamos quebrar um sigilo dessa natureza. E longe de mim dizer que a questão é simples. Mas vamos quebrar o concreto. Pois não. Por exemplo, no caso dessa vereadora, o que se fez foi uma busca, essa pesquisa, em todos aqueles que
ingressaram na rede mundial de computadores para pesquisar naquela área. O nome dela. Então, houve essa necessidade. Os horários, a agenda dela. Ou seja, todos os brasileiros. Não, aquela área. Antes dela ser. Todos os brasileiros que fizeram a pesquisa, e tem um período posterior ainda no pedido. Ainda alcança um período posterior, logo após. Ou seja, todo mundo depois do homicídio foi lá e fez a pesquisa. Não, foi quem pesquisou, não só o roteiro dela, não só a agenda dela, como posteriormente pesquisou as câmeras do local. Qual o interesse de pessoas em saber câmeras no local? Bom, um método investigativo importante. Dúvida honesta. O caso Marielle, a princípio, está resolvido. Fez uma delação. Está em julgamento. Não, está em julgamento. De investigação está resolvido. Não, até porque nós sabemos que ninguém pode ser condenado somente pela delação. Então, as provas estão sendo validadas. Esse instrumento de prova é importantíssimo, não só para o caso Marielle. Mas em relação aos acusados... Para o caso do sequestro desses 3 idosos... Não há, devido ao respeito, não há lógica em nós restringirmos de forma abstrata um meio de prova importantíssimo para a polícia, achando, e como disse o ministro Fux, só com ordem judicial, então ao controle judicial, achando que pode haver pesca probatória, que seja anulado depois. Eu não tenho dúvida que vai haver um arrastão probatório. Ministro André, só para colaborar com Vossa Excelência, embora, obviamente, a minha ilustre antecessora já tenha votado, 2 observações, uma à guisa de obterdito, a outra sobre o caso concreto. Primeiro, é muito curioso que o Google queira impedir que o Estado faça o que ele, Google, faz. É muito singular isto, porque o Google faz, a Meta faz, as farmácias fazem. Quebram nossos sigilos e vendem os nossos acessos. É muito peculiar isto, mas é apenas uma observação de ordem ética, eu diria. Mas em relação ao caso concreto, ministro André, apenas uma ponderação. Quer digamos que essa pesquisa pode ser feita, quer não seja, para que chegue a fundada suspeita, provavelmente, de algum modo, a pesquisa será feita. Então, eu temo que, se restringirmos muito, em vez de proteger, nós estejamos abrindo caminhos para canais paralelos de investigação. Porque quando você restringe muito a investigação, impede, ela acontece por meios paralelos. Alguém vai dizer, nesse caso, sem a colaboração do Google. Sim, é fato, mas existem muitas ferramentas de tecnologia que permitem esse tipo de devassa de dados. E aí sem controle judicial. Controle judicial. Eu quero crer que não se admita nenhuma hipótese de investigações paralelas. Claro, mas na prática, não. Eu apenas estou dizendo que nós não admitimos, mas na prática, se nós restringirmos, então eu não posso isto chegará lá, né? Partir desse pressuposto. Então, nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações, uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não é.
Uma coisa é eu pegar um suspeito A, quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N Mas pessoas. é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, Mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita e a proporcionalidade. Indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos. Eu tenho que identificar uma pessoa. Porque você não vai quebrar o sigilo da pessoa numa de investigação, pelo assassinato. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Vossa Excelência me permite? Seria muito aberto se nós dissermos. É possível o afastamento mediante ordem judicial fundamentado em sigilo de dados, mas não é o caso. É possível no âmbito de investigação criminal. Uma investigação criminal, ela só se inicia em relação à pessoa suspeita. Sim, mas o que se está decidindo aqui é se eu posso, para descobrir, além dessa uma pessoa suspeita, outros suspeitos que eu não conheço. Sim. Por isso que, se é para uma pessoa suspeita, ótimo. Se é para as pessoas, a partir de uma pessoa suspeita, eu identificar outras pessoas correlacionadas a essa pessoa, ótimo. O que eu não posso é partir do geral para o particular. Mas não é isso que se pretende. Extorsão mediante sequestro, você tem uma pessoa, você tem um local, você tem o dado de uma pessoa não identificada ainda, mas você tem no cruzamento de informações. A polícia não vai mais poder pegar toda aquela região para saber aonde é o cativeiro. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada caso. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Essa discussão. Recentemente foi noticiado um caso concreto assim. Uma pessoa, com abuso de confiança, utilizou no mesmo endereço da pessoa fraudada o seu cartão de crédito. E repassou esse cartão de crédito para várias outras pessoas que fizeram compras numa zona imensa, que é a maior zona eleitoral da América Latina, que é a Zona Oeste. Então, com essa pesquisa, semelhante a que os autos revelam, conseguiu-se detectar, nessa Zona Oeste, as lojas em que esse cartão foi utilizado, as pessoas que tinham o hábito de comprar nesse estabelecimento e chegou-se à autoria e à coautoria do delito. Mas você investigou o objeto, você não investigou as pessoas. Não, investigou as outras pessoas. Não, você investigou o objeto. Onde usou, onde passou a máquina, aí você foi determinando. Agora, você não fez uma busca na internet, é diferente a situação, com a devida vênia. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Agora, eu pego lá, quem pesquisou isso, quem pesquisou aquilo, comunicação de todo mundo. Aí, vamos lá, eu estou pesquisando uma lavagem de dinheiro. Nesse mundo de pessoas indeterminadas, eu encontro de tudo. Eu encontro lavagem, eu encontro um sequestro, eu encontro um furto, eu encontro de tudo. Uma vez descoberta a situação, com base numa medida legítima, pressupondo legítima de uma autorização judicial, eu jogo tudo, ou seja, nós vamos criar um ambiente que não é um fishing expedition, é uma arrastação expedition. É pesca de arrastão. Podemos tomar essa decisão? Podemos, precisamos saber das consequências para outros pilares que nós também formam um equilíbrio dentro do Estado Democrático de Direito. Se fosse por meu gosto pessoal de não querer crime, eu adotaria essa tese.
Desculpa. Mas, não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui Eu tô falando por defendendo mim. a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. André.